Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Desta vez, fora de estúdio e numa versão ainda mais digital. Hoje temos connosco a advogada Margarida Couto, ela é sócia da VDA e presidente da Academia de Formação desta sociedade. Partimos de uma nova oferta curricular deste escritório para um debate sobre educação e responsabilidade social. Obrigada, Margarida, por ter aceito este nosso convite. De facto, a VDA lançou há pouco a primeira edição do curso a Legal English Drafting Skills, que no fundo se prende com a necessidade de conhecimento e linguística jurídica em inglês. A minha primeira dúvida é exatamente em que é que consiste esta formação. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. De facto, a VDA tem reforçado muito a sua oferta formativa, nomeadamente para o mercado corporativo, e o lançamento em especial deste conteúdo formativo, que é totalmente em e-learning, que também foi um formato novo que lançámos, como toda a gente, julgo eu, no contexto de reagir à pandemia, mas que acabou por ficar, prende-se com a noção que nós temos de que, tipicamente, as equipas jurídicas dos nossos clientes debatem-se com o tema da correção da linguagem jurídica, porque é evidente que quando nós falamos a nível coloquial, se o nosso inglês não for o mais correto possível, não é dramático, desde que nos façamos entender, enfim, as coisas funcionam. Do ponto de vista jurídico, uma palavra mal usada pode, de facto, conduzir a um resultado, a uma interpretação daquilo que foi, seja a vontade contratual das partes, seja aquilo que se quis emitir, a opinião que se quis emitir, etc., pode ficar prejudicada. Nós começámos por preparar estes conteúdos internamente para as nossas pessoas, ou seja, para que os advogados da VDA, quando prestam assessoria jurídica aos clientes, usem os termos juridicamente mais corretos, mas depois, de facto, percebemos que isto era um conteúdo que os nossos clientes também valorizavam muito, e então passámos a disponibilizar também ao mercado corporate. Ou seja, era um curso interno, no fundo, para os colaboradores, digamos assim, e depois aperceberam-se que advogados in-house também necessitavam dessa formação, mas também é aberto ao público em geral. Sim, é aberto ao público em geral, enfim, é uma oferta para o mercado corporate, portanto, para o mercado empresarial. Claro que é aberto ao público em geral, mas digamos que quem terá maior interesse na oferta, tipicamente, e é isso que temos registado através das inscrições que temos tido, quem tem tipicamente interesse na oferta é quem trabalha num contexto jurídico dentro de uma empresa. Portanto, são normalmente advogados ou paralegals também, enfim, solicitadores, mas pessoas do mundo jurídico, mas que trabalham não numa sociedade de advogados, também pode ser, não é proibido, mas sim, em departamentos jurídicos. Em termos das empresas, há maior procura por parte de algum setor em específico? Não sei se tem essa informação sobre os vossos... Não, é muito transversal. Este curso, enfim, não sei se temos tempo a falar disso, mas isso acabou por surgir de uma forma bastante surpreendente para nós e inesperada. O que aconteceu foi que, durante a pandemia, nós também quisemos ajudar os nossos clientes a navegar a pandemia e ocupar as pessoas que estavam em lockdown, enfim, e a tentar usar a nossa academia corporativa fazendo cursos gratuitos, digamos, para os nossos clientes, para aproveitarem aquele tempo de paragem obrigatória quase, para enriquecerem as suas equipas. E olhámos para dentro da nossa oferta interna e pensámos o que é que aqui nós podemos usar que possa ser útil aos clientes. E lançámos este curso disponível para clientes numa base pro bono, tipo, inscreve-se quem quiser, e ficámos um bocadinho surpreendidos com a adesão e com a procura que teve, tanto que acabámos por ter que fazer mais edições do que na altura contávamos, e isso deu-nos um bocadinho noção que se calhar não tínhamos uma percepção da necessidade que existe, porque de facto isto se calhar não se ensina nas universidades, ou não sei, mesmo os institutos de línguas tipicamente não ensinam o inglês técnico, ensinam o inglês coloquial e não o inglês jurídico, e de facto o jargão jurídico é bastante específico, como imagino eu o jargão de outras indústrias. Fala dessa especificidade, até que ponto é que o idioma é de facto um entrave
no vosso trabalho, no fundo? Já houve casos de erros litígios, erros linguísticos que impactaram algum litígio? Não ter, ou seja, na Vieira de Almeida, felizmente não, porque nós, como desde muito cedo começámos a servir um mercado internacional, nós temos, foi quase que critério, enfim, de poder estar na VDA, dominar a língua inglesa e depois dominar a componente jurídica da língua inglesa, portanto, foi um aspecto ao qual nós sempre prestamos muitíssima atenção. Mas, enfim, já lidámos com situações em que, por exemplo, o contrato dizer em caso de dúvida prevalece, porque cada vez que um contrato é assinado, enfim, entre jurisdições diferentes, é normal haver uma tradução, pelo menos, ou uma versão portuguesa e uma versão inglesa, ou o que seja, e é normal as partes dizerem qual é a versão que prevalece em caso de dúvida ou de contradição. E sim, não necessariamente impactando um cliente nosso, mas já nos deparamos com situações em que o facto de dizer que prevalecia a versão inglesa e a versão inglesa não ter às vezes aquele termo que era o termo que em português fazia sentido, já aconteceu. Agora, isso acontece muito, por exemplo, na transposição de diretivas. As diretivas tipicamente são elaboradas primeiro na língua inglesa e depois traduzidas para todas as línguas da União. E, de facto, quando nós temos dúvidas do que é que o legislador europeu quis dizer, a nossa fonte é a versão inglesa. Vamos à versão inglesa perceber exatamente o que é que o legislador quis dizer, porque cada tradutor às vezes traduz de uma maneira e inclusive há diretivas em que vamos imaginar uma é filha da outra e o tradutor de uma traduziu um termo de uma maneira e o tradutor de outra traduziu de outra maneira e depois o intérprete fica sem saber qual o caminho a seguir e, portanto, vamos à origem. Portanto, este tema é importante porque no final do dia o inglês é a língua comum, na falta de outra é o inglês que junta aqui as pontas todas quando há um mercado internacional. Falava dessa lacuna no mercado, de facto de eventuais universidades não terem esta preocupação e também da questão do legislador europeu. E a União Europeia não tem uma preocupação nesta matéria, não há um objetivo de uniformizar de alguma forma essa questão dos intérpretes. No fundo, como é que vocês gerem o vosso trabalho nesse sentido? É assim, eu diria que há, simplesmente o que acontece é que a profusão legislativa às vezes é tal que eu acredito que seja muito difícil conseguir uma verificação. Agora, talvez com a inteligência artificial e, enfim, e com o Big Data venha a ser mais fácil perceber como é que isto foi traduzido no passado e então vamos garantir que somos consequentes e traduzimos sempre as mesmas coisas da mesma maneira. Mas de facto, não podem ser sempre as mesmas equipas a traduzir todos os instrumentos, porque, por exemplo, agora no contexto do European Green Deal tem saído imensa legislação e, por exemplo, já nos deparámos com esse problema. Vou-lhe dar um exemplo. O regulamento da taxonomia europeia, que é um regulamento absolutamente chave para a economia sustentável, digamos assim, enfim, para a transição para a economia sustentável. Em inglês chama-se taxonomia e em português não foi traduzido como taxonomia, traduziram por sistema de classificação, não sei do quê, mas depois um regulamento delegado desse já fazem referência à taxonomia chamando-lhe taxonomia e, portanto, quem não conhecer a versão inglesa, às tantas pode nem perceber de onde é que aquelas coisas vêm. Portanto, eu acredito que haja um esforço, mas o resultado nem sempre é fantástico. Se vê assim tão bem. Muito obrigada. É tempo agora para um breve intervalo. Regressamos já de seguida para continuar a discussão sobre a importância da correta tradução nas leis.